Olá pessoal, bom dia a todos. Quem está falando aqui é Paulo Henrique Dargan. Estamos iniciando agora às 11h05 nossa discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer aqui a presença de todos. A gente teve vários inscritos, mais uma vez um recorde aí de inscrições. Como o Fernando falou no comecinho, a gente corremos até o risco de estourar a capacidade aqui da nossa plataforma, mas de qualquer maneira a gente vai divulgar, como a gente sempre faz, o resultado, a gravação do webinar logo na sequência. Eu queria lembrar a todos que vocês podem enviar perguntas através da ferramenta na opção de perguntas. Nós vamos responder essas perguntas no final. A gente vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e aí é uma dinâmica diferente dessa vez, são vários apresentadores, então a gente vai tentar fazer um bate-bola um pouco mais rápido. É importante que a gente faça uma introdução, né, para quem ainda está buscando entender melhor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí nós preparamos aqui uma breve introdução sobre esse tema. A Lei Geral de Proteção de Dados ela se aplica a qualquer empresa, então, antes de qualquer coisa, diferente de outras regulações que são mais focadas, é uma lei bem abrangente, que se aplica a empresas de qualquer segmento, de qualquer tamanho, e ela coloca direitos de privacidade pessoal para as pessoas, ela aumenta os deveres de proteção de dados pelas organizações, ela obriga que sejam feitos relatórios de violação, etc., e ela tem algumas penalidades também para as organizações por descumprimento. O que é, né, essa LGPD? É uma lei brasileira, muito inspirada em uma lei internacional que é a GDPR, que vocês também devem conhecer, que é a lei europeia, que trata do mesmo assunto. Há um levante no mundo inteiro de proteções de dados e de atenção a essas questões de privacidade, e o Brasil também nessa onda montou sua própria lei, que foi sancionada no ano passado e mais recentemente foi reforçada pela aprovação da medida provisória que criou a autoridade nacional de que vai fazer a regulamentação da LGPD. Então, até pouco tempo atrás ainda havia um pouco de dúvida em relação à sua aplicabilidade, qual seria o órgão que de fato ia comandar essa regulação. Agora não há mais essa dúvida, a MP está só aguardando a sanção presidencial. Mas já foi aprovada pelo Congresso, então a gente já tem a criação da autoridade aí. Alguns dos fundamentos principais da LGPD é respeito à privacidade, como eu tinha dito antes, essa coisa da liberdade de expressão, inviolabilidade de intimidade, livre iniciativa. Então ela tem alguns princípios ali principais, ela coloca algumas informações que giram em torno dessa coisa da proteção do dado pessoal. O que a lei significa para a organização de vocês que se inscreveram e estão aqui ouvindo sobre a gente falar sobre isso? Em primeiro lugar, ela coloca a necessidade de entendimento para todo mundo, para todos nós, que o risco de conformidade é um risco importante. Então, a lei é uma lei que ela é bastante completa. Em alguns pontos ela pode até ser complexa, de acordo com o seu negócio, com a forma com que você vai se adaptar ou a sua organização. Então é interessante entender esses controles da lei que são rigorosos, por onde é que você vai organizar processos, sistemas e modo de operação, porque ela realmente tem um potencial de transformar o negócio de muitas empresas, porque muda completamente o paradigma de relação com esses dados pessoais, não apenas de clientes, mas também de funcionários, sócios, etc. Ela é projetada para proteger dado pessoal, então os controles mais rigorosos vão estar todos em torno disso, né? E muito provavelmente sua organização terá que implementar alguns processos, alterar os processos atuais para se colocar em conformidade. Isso é o que ela significa, em modo geral, para a organização de todos nós. E por que ela é tão crítica? É importante a gente fazer essa ponderação. Porque ela obriga que as organizações façam estratégias para a proteção desses dados, desde como eu disse, redesenho ou adaptação de alguns processos de negócio,
que envolvam dados pessoais, até mesmo o uso de tecnologia que permitam que a gente consiga disponibilizar o nível de conformidade que essa lei exige. Há uma série de demandas que a lei passa a obrigar e exigir que as organizações não necessariamente têm implementadas hoje ou fazem parte da sua rotina de negócios, não é? Por isso ela é uma lei de fato crítica, porque ela não é apenas algo que com um projetinho ou uma simples movimentação de conformidade você consiga se adequar. Ela tem um potencial, até em empresas menores, de fato alterar a maneira com que você se relaciona com os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores, sócios, fornecedores, etc. Ela tem uma previsão de multa importante, então isso também a torna bastante crítica. Tem uma previsão de multa de até 2% do seu faturamento, né? No limite máximo aí de 50 milhões de reais. Mas esses 50 milhões de reais, a própria lei diz que é por infração, então isso pode ficar, pode ter até um problema maior. O prazo final para o cumprimento disso tudo é agosto de 2020, parece que está longe, mas não está. Nós temos feito várias discussões, temos participado de várias palestras e outros webinars, e a discussão que a gente tem tete-a-tete com os clientes é de que o prazo é curto para a quantidade de alterações e projetos que deverão ser colocados em andamento, alterações de sistema, de redesenho de processo para se de fato colocar a conformidade com a lei. Então o prazo é curto. Nós temos aí pouco mais de um ano até que ela entre plenamente em vigor e as empresas têm que se organizar. E como eu disse antes, ela se aplica a qualquer operação de tratamento de dados. Isso a torna também bastante crítica. Não é uma lei que uma organização possa dizer eu não estou nesse escopo, ou eu não preciso me adequar. Ela não faz nenhuma diferenciação entre segmento, tamanho, tipo de capital. Ela precisa ser aplicada em qualquer segmento. E aí, para adequação, a gente pode destacar 4 principais pilares, né? O pilar da privacidade pessoal, que é o mais central de todos, que diz o seguinte: os indivíduos passam a ter direitos, né? Direito de acessar os seus dados pessoais, direito de corrigir erros em seus dados pessoais, e para isso eles precisam ter acesso a esse registro dos dados deles. Eles precisam ter possibilidade de exportar os seus dados, caso queiram, e também de apagar os dados de forma definitiva da base de dados das organizações com as quais esses indivíduos se relacionam de qualquer maneira. Lembrando sempre que há uma tendência a pensar que a lei está falando da relação cliente-fornecedor. E não necessariamente isso, estamos falando de dados de colaboradores, de terceiros e de sócios e de tudo mais que a organização, por alguma razão, tenha lá no seu fluxo de dados. Um outro pilar importante é um pilar de controle e notificação. As organizações passam a ter uma série de necessidades, elas têm que proteger os dados pessoais com segurança apropriada, então há que se levantar controles tecnológicos e controles de processo para que esses dados sejam protegidos. É importante notificar sobre violações de dados pessoais, as organizações passam a ter essa responsabilidade, qualquer violação, qualquer questão de vazamento ou qualquer outra coisa passa a ser obrigatório que isso seja notificado. É preciso obter consentimento para processar dados, de forma mais objetiva do que previamente se fazia. Muitas empresas colocavam lá a caixinha do aceito os termos e condições, etc., um checkbox, e isso bastava. Agora a situação fica muito mais delicada, muito mais complexa, é preciso que se atenda a uma série de diretrizes da lei para que você de fato processe aquele dado. Não basta apenas o consentimento é uma das exigências, mas é preciso que se garanta a finalidade dos dados, qual a necessidade que se você tem de ter aquele dado para o teu negócio, sempre visando minimizar, sanear essa base de dados que você mantém para o mínimo necessário para a sua operação. Então,
o paradigma que a gente viu durante muitos anos vigorar nos negócios de cadastros cada vez maiores, né, e coleta de dados cada vez mais completas, esse paradigma foi alterado completamente, porque se antes eu queria todo o dado do cliente, porque quanto mais dado eu tiver, melhor para a minha operação, para minhas estratégias, para o meu marketing, agora eu não posso mais pegar todo o dado que eu quiser, eu preciso pegar só aquele que de fato seja importante para a minha organização e para o meu negócio, e eu tenho que justificar isso. Além disso, é preciso manter o registro detalhado desse processamento. Então, há diversos controles em termos de auditoria, accountabilidade, para que usa, como usa, quem está fazendo o quê, etc. Há um pilar de políticas transparentes, né? As organizações agora passam a ser obrigadas a fornecer aviso claro de coleta de dados, não pode mais ser aquela coisa embutida em grandes contratos, letras miúdas, termos de serviços, etc. É preciso que haja avisos bem explícitos de que ali pode estar havendo uma coleta e para que está sendo feita a coleta, informar o propósito desse procedimento para todas as pessoas e definir políticas de retenção e exclusão desses dados que sejam também claras, né? Quando que os dados serão excluídos, por qual regra, etc. E, por fim, ali o pilar de tecnologia da informação e treinamento, em que as organizações passam a ser obrigadas a fazer treinamento desse pessoal e funcionário em relação a tudo isso, auditoria, né, e atualização dessas políticas de dados de forma contínua para que o trabalho seja sempre oxigenado e gerenciamento desses contratos com os seus fornecedores que tornem a relação fornecedor-terceiro compatível também com a lei. Não basta que eu esteja ok com a minha organização, os meus processos em conformidade, se eu faço uso de serviços terceiros que não têm essa conformidade e não estão compatibilizados com esse meu negócio. Então, esses são os pilares principais. Como eu disse, essa introdução é uma introdução bem resumida, a gente poderia falar muito mais sobre isso, e a gente já falou bastante sobre isso em outros webinars nossos. Vamos nos manter à disposição de cada um de vocês para discutir isso mais profundamente, mas eu vou parar por aqui nessa introdução e vou passar a palavra para o próximo apresentador, que é o Alexandre Lira, que vai fazer uma visão agora mais prática da aplicabilidade da lei. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, pessoal. Mais uma vez agradecemos aí a todos, a presença de todos, é um número bem expressivo em termos de inscrições e de participações. Lembrando sempre que vocês podem mandar suas perguntas através da caixinha aí, questions ou perguntas, dependendo da versão. E eu falo agora com respeito à aplicabilidade da Lei 13.709, ou seja, quais são os requisitos que a sua organização precisa implementar para estar em compliance com a LGPD. Então, a LGPD, ela não é apenas uma revisão de políticas de privacidade e de contratos. Ela é mais que isso, uma mudança complexa de cultura, com diversas frentes a serem implementadas, como, por exemplo, a avaliação de impacto, organização do banco de dados, a implementação de mecanismos de segurança, como, por exemplo, anti-malware, criptografia, duplo fator de autenticação, até mesmo gestão de continuidade de negócio, já que o titular da informação do dado, por exemplo, vai ter uma hora que vai precisar saber como é que está sendo tratado dentro de uma organização. E aí, para isso, eu preciso ter contingenciamento para o dado ser disponibilizado, a rapidez na resposta possa ser, então, efetiva. Além disso, treinamento para colaboradores internos e até terceiros, planos de resposta a incidentes, ou seja, não é somente aquela revisão de política, aquele trato jurídico que a lei requer. Para isso, o que a gente fez? Nosso time parametrizou cada um dos 485 requisitos da Lei 13.709 e organizou esses requisitos como, primeiramente, o agrupamento, que é um assunto, ou seja, quais são os assuntos que todos os 485 requisitos são organizados, como, por exemplo, o assunto anonimização, que são meios técnicos
para que possa perder a possibilidade de associação direta ou indireta de um indivíduo. Itens que falam sobre crianças e adolescentes. Requisitos que falam sobre o DPO, que é o Data Protection Officer, que é um encarregado de proteção de dados, que muitas das empresas estão tendo que contratar pessoas com esse skill. Estava falando com um amigo meu ontem, cliente, que ele vai contratar uma pessoa para fazer atividades, dentre outras, ser o DPO. Então, isso tem que ser feito antes mesmo do acontecimento dessas etapas de um projeto de gestão de implementação de LGPD, com foco, como o Dargan falou, de apresentar evidências dia 14 de agosto de 2020. Itens que falam sobre regulação, de segurança pública, enfim, são os agrupamentos que esses diversos requisitos são organizados. Além disso, a gente notou que todos esses requisitos existem, então, uma classificação como um domínio. São itens que falam de cunho jurídico, ou são itens que falam de regras de negócio, ou até mesmo aqueles itens que falam de segurança e segurança cibernética, segurança da informação, não somente digital, mas segurança em papel, informação em papel também. Outros itens também que são organizados conforme a classificação. Então, a gente vai ver que requisitos são requisitos de conformidade, e a lei também exemplifica requisitos que são definições, ou seja, como é que a lei chama dados sensíveis. Então, são termos e definições que a gente vai se deparar como requisito. E, além disso, a lei estabelece a regulação, ou seja, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, que vai, então, ter o cunho de responsabilidade de fiscalizar todas as organizações. E, por fim, organizamos também em termos de contexto, ou seja, qual requisito eu preciso verificar em que contexto da organização. Então, por exemplo, tem um item aí que fala da autoridade nacional, mas tem itens que falam sobre perguntas a serem feitas para a organização, ou análises e avaliações que precisam ser feitas para sistemas e conjunto de dados. Então, notem que todos esses 485 requisitos, é interessante que a organização classifique todos esses requisitos para facilitar, inclusive, a implementação e saber quem é que a empresa vai contar com um prestador de serviço, se é do cunho jurídico, se é serviços destinados à segurança, ou se é um serviço que vai ser estabelecido como regra de negócio, etc. Então, o que a gente fez para esse webinar? A gente pegou todos os requisitos e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente organizou esses requisitos na nossa ferramenta do Risk Manager. Então, eu vou passar aqui para o Risk Manager e vou mostrar aqui nos meus minutos restantes como é que a gente fez isso. Então, o software é o software de gestão de risco. Aliás, todos os requisitos a gente está tratando um pano de fundo a gestão de risco, é a gestão de risco regulatório, do regulatório, por exemplo. Então, essa ferramenta é interessante porque os clientes que já tiverem o Risk Manager vão ser agraciados com a velocidade em termos de implementação de controles e de assessment, de avaliação do LGPD. Mas aqueles que não possuem o Risk Manager, a gente executa o projeto mesmo assim com o software para vocês terem, então, o resultado dessa análise inicial. Então, vocês estão vendo aí, é a cara do software, é uma das camadas de apresentação, que inclusive pode servir como ferramenta do DPO. Ou seja, o encarregado de proteção de dados, ele vai ter um painel de controle onde ele vai verificar, por exemplo, quais são os requisitos que estão em que situação de implementado ou não implementado. Então, ele vai clicar aqui, por exemplo, quais são os requisitos que estão já implementados. Aí, com isso, o software vai organizar, então, esses dois requisitos, o A01 e o A03, que estão implementados. Ou então, aqueles que estão ainda em planejamento. Quais são os requisitos que estão em planejamento para serem implementados. Enfim, isso fornece ao DPO
fornece à alta administração um painel de controle, uma visão geral de quais são os requisitos, então, que estão implementados, que estão a serem implementados, etc. E, além disso, a gente pegou todas aquelas organizações e classificou, por exemplo, quais são os itens que falam de conformidade. Então, aqui, somente itens, sem ser definição, que tratam de conformidade. Quais são aqueles itens, por exemplo, que o jurídico é que tem que tratar? São 119 itens que o jurídico vai tratar, então. E quais são aqueles exemplos, por exemplo, de requisitos que estão com organização das etapas da gestão de risco conforme a ISO 31000, que a gente chama de processo de Meta Framework. Aqueles itens que estão no escopo, contexto e critério, outros que estão na identificação de risco, na análise de risco, na avaliação de risco ou no tratamento de risco. A gente também fez esse Meta Framework correlacionando os requisitos com os itens do framework da ISO 31000, por exemplo. E também, para finalizar, quais são aqueles requisitos que precisam ser analisados em cada etapa de um processo de gestão de LGPD. Então, a gente dividiu em 4 etapas, e aí o Fernando Nery vai entrar mais detalhadamente em cada uma dessas etapas, onde a primeira fase do passo a passo do LGPD é realmente um assessment. Então, o que eu preciso fazer para analisar e ter uma visão inicial de quão distante eu estou frente ao que preconiza a Lei 13.709, na fase aqui do assessment. A outra fase é o detalhamento, segue com a implementação, o detalhamento aprofunda a fase de assessment, a implementação, então, evidencia aqueles controles que estão faltando a serem implementados, e a execução, então, é uma atividade de operação assistida. E, frente a isso, a gente vê também que os requisitos são agrupados conforme assuntos. Então, eu quero saber quais são os 5 requisitos que falam sobre o Privacy Impact Assessment, que é o relatório de impacto à proteção de dados, por exemplo. O que eu preciso implementar? Enfim, esse, então, é um dos painéis que a gente, para eu finalizar, a gente apresenta, então, mais um painel que dá a noção do gestor para saber aonde é que eles estão em termos de fases de implementação do assessment, do detalhamento, da implementação ou da execução, também com essa característica de filtrar aquilo que se quer visualizar para facilitar na gestão. Então, para finalizar, a gente tem a possibilidade aí de fazer provas de conceito junto às organizações, ou até mesmo apresentar a proposta com ou sem o nosso software, para facilitar a você, cliente, a implementar e ficar em conformidade, então, com o que preconiza a LGPD. Passo agora a bola para o Vander Neto, que vai falar sobre a próxima ação. Bom dia, pessoal. Como eu falei no início, né, meu nome é Fernando Nery, o Vander não pôde estar aqui conosco, mas quando nós disponibilizarmos a gravação, nós vamos ter uma gravação dele, então vamos ter o prazer de escutá-lo nessa parte que ficou disponível para ele. Nós organizamos, né, como o Lira falou, além dessa visão da aplicabilidade da lei, uma vez que a lei, nem todos os requisitos se aplicam a todas as organizações, nós montamos e organizamos também o escopo dentro da organização. Então, é um modelo basicamente em 2 dimensões. Como é que você define quais são os departamentos, as áreas, os processos que têm como escopo a lei? Porque a lei ela não se aplica à empresa como um todo, você precisa dividi-la dentro de cada departamento, de cada área, de cada sistema, de cada ativo cibernético, de forma a você ter os melhores resultados e, inclusive, otimizar o investimento. Então, cada uma das suas atividades, né, ela é organizada, então você tem lá em cima, né, nós trabalhamos com 3 camadas, na verdade nós estamos trabalhando com 3 mais uma, ou seja, essa mais uma é a organização. Então nós temos a camada dos processos e dos departamentos, que cada um tem um grau de impacto. Quando você olhar lá na frente, né, quando você tem que fazer o seu relatório de impacto, esse não é o relatório de impacto da empresa, você vai ter que estratificá-lo para cada uma das áreas
porque, obviamente, as áreas são diferentes. Você pega uma área industrial, é bem provável que ela não trate de dados pessoais. Você pega uma área de RH, ela é extremamente crítica. Então, você precisa fazer a parametrização. Então, o nosso modelo, né, ele considera isso, que você seleciona a relevância do negócio para baixo. Muitas vezes, né, eu tenho visto que as pessoas falam, eu vou comprar uma appliance de criptografia. Beleza, mas você vai comprar a appliance de criptografia para resolver qual o problema? Quem dá a orientação realmente é o negócio. A regra é dada pela necessidade de negócio e a lei é bem clara nisso, que ela diz exatamente qual é a funcionalidade que você tem. Por exemplo, o Uber pode guardar o meu tipo sanguíneo, caso ele tenha uma funcionalidade, sim, caso não tenha, não. Mas se ele me pedir a minha autorização, ele pode? Aí ele realmente pode. Então, esse aspecto são exatamente os detalhes que são necessários para cada uma das unidades de negócio, para cada um dos produtos que vão ter um impacto na privacidade diferente. Por outro lado, é necessário avaliar o risco, e o risco é de baixo para cima, ele é bottom-up. Você precisa analisar os ativos cibernéticos, né? Nós estamos até fazendo um balanceamento entre o conceito de ativo cibernético e ativo da informação. Nós pegamos os ativos cibernéticos, avaliamos o risco, nós usamos o modelo do CIS, né, que é o consenso utilizado nos Estados Unidos de padronização de risco cibernético. Nós pegamos o modelo do CIS e, a partir do modelo do CIS, nós fazemos a análise. E essa análise, obviamente, ela se desdobra para a camada de sistema e se desdobra para a camada de negócios, processos e departamentos. Então, você tem a relevância de cima para baixo, ou seja, são aplicados alguns questionários em cada um desses componentes. Vocês já vão ver agora como que a gente desenha isso aqui. Então, nós organizamos em camada. Lá em cima está a camada da organização, ou seja, que é a camada que trata da organização como um todo, o CNPJ, ou seja, o CNPJ está lá em cima. Porque mesmo nós estratificando por departamento, por negócio, por área, por produto, qualquer ação que vier vai vir contra o CNPJ como um todo. Então, a organização é um elemento. O segundo elemento é exatamente a estrutura de negócios, departamento, áreas e assim vai. A terceira são os sistemas, principalmente porque o titular, né, que é o protagonista de tudo isso, ele se relaciona com o sistema, principalmente com o sistema. Então, o sistema é crítico, você precisa saber qual o sistema que trata dados, qual o sistema que você tem em cada uma das obrigações. Por outro lado, as ameaças, ela vem de baixo para cima, elas são exatamente nos ativos cibernéticos, a discussão é cibernética. Se nós virmos os casos, né, que têm acontecido no Brasil, fica muito clara cada um desses elementos. E quando você vai criar o seu relatório de impacto, as suas boas práticas de governança, quando você tem estruturado dessa maneira, você tem um resultado bem melhor. Bom, só lembrar para o pessoal, nós estamos recebendo muita pergunta, já sabemos que não vamos conseguir responder todas, mas vocês podem encaminhar, tá? As dúvidas que vocês tenham. Então, nós aplicamos vários questionários, questionário institucional, um questionário de relevância, que faz duas coisas, tá? Esse questionário, ele tanto determina a relevância de cada um dos elementos, como ele identifica o escopo. Porque você vai ter áreas, né, departamentos, processos que têm um impacto gigantesco em termos de privacidade e outros que vai ter pouco ou nenhum. Da mesma forma com relação aos sistemas. Você tem sistema que tem alto impacto, altíssima criticidade, sistemas e conjuntos de dados, né? E outros que não tem nenhum. E, por último, os ativos, onde você faz a definição do escopo cibernético, que é onde você faz a avaliação de riscos cibernéticos, que nós usamos o SysControls nessa fase, né, para fazer essa análise. Então, você determina qual é o escopo, isso aí vai aumentar a eficácia do atendimento, você vai colocar... É importante você começar a fazer dentro desse processo. Eu até participei de um debate semana passada, e até discordei do palestrante que estava do meu lado, que ele tinha falado que a primeira coisa que tem que fazer é o mapeamento de dados. Eu discordo um pouquinho, eu acho que a primeira coisa é o mapeamento de negócio, porque o modelo tem que ser top-down. Nós defendemos uma ação de tratamento que seja top-down. Muito bem, então como é que é essa nossa metodologia? A metodologia ela vai considerar os aspectos tanto de aplicabilidade, quais são os elementos da lei que se aplicam à organização, e também a questão do escopo. O que ocorre hoje, né, que olhando aí o mundo do LGPD, fazendo uma busca no Google,
a gente vê que tem vários especialistas falando, cada um puxando para a sua zona de conforto. Então, o profissional de segurança acha que a LGPD é tudo segurança. O cara de TI acha que é tudo TI. O cara de ferramenta acha que você tem que comprar ferramenta. O advogado acha que tudo é problema jurídico. Na verdade, você precisa juntar esses conceitos. Nós dividimos basicamente em 3 famílias, né? Uma família jurídica, uma família de sistemas e regras de negócio e uma família de segurança cibernética. Esses são os 3 macroconceitos, que precisam estar sendo tratado. Só que, como tem muita gente com vários conhecimentos diferentes falando, a gente vê que é necessário fazer o embasamento. Então, o risco, né, de você pegar um conceito só é que aquele que precisa contratar esse modelo vai virar um integrador. A nossa visão é o contrário, ou seja, é você sair daquele modelo onde você está perdendo energia e criar um modelo colaborativo, no qual você ganha energia. Você integra, você cria colaboração, as pessoas têm que falar. Então, não adianta, eu acho que dentro, para, por exemplo, um profissional de segurança cibernética, o jogo das políticas e das regras já estão perdidas para os advogados. Também não acho que é um jogo de perde-ganha, mas, de qualquer maneira, tem que saber quem que vai tratar cada um dos elementos. É importante ter um advogado para revisar todas as ações, revisar, inclusive, o modelo do relatório de impacto, revisar o modelo das boas práticas de governança, para revisar as regras e o processo do DPO. É importante compartilhar informação, automatizar, principalmente automatizar. Uma empresa de médio para grande porte já vai ter dificuldade em fazer um processo desse sem automatizar. E também focar no negócio, ou seja, quem determina as ações é o business, é o negócio. Então, qual é o tamanho do seu projeto? Primeira coisa para fazer, né, nós fazemos isso na primeira fase, eu vou mostrar para vocês do nosso projeto, é dizer qual é o tamanho do projeto. Porque, no caso, esse exemplo aí, esse quadrado, ele é toda a lei, né, que é o eixo Y, e toda a organização, que é o eixo X. Toda a lei se aplica à organização? Não. Toda a organização tem demanda de privacidade? Também não. Então, você tem que saber qual é o tamanho do seu projeto. Até para você poder investir. Se você começa mapeando dados, você não vai ter isso. Você precisa mapear e saber qual é o escopo que você trata. E você vai otimizar realmente o seu investimento e o seu tempo. Bom, então existem 2 modelos. Então eu acredito realmente, nós acreditamos no modelo top-down, no qual você faz o impacto no negócio, define escopo, escreve contexto, define quais são os critérios de tratamento, que é inclusive o modelo da ISO 31000. O modelo bottom-up, ele é muito atraente, mas ele tem o seu perigo, ou seja, já vou olhar a ferramenta, já vou começar a escrever a política, já vou fazer o gap analysis. Não significa que isso não vai ocorrer, isso vai ocorrer. Só que o que primeiro realmente se faz é o top-down. É um modelo meio que circular, né? Muito bem. Então, quando nós olhamos esse modelo, a gente tem que fazer a priorização. Então, eu procurei criar aqui um gráfico no qual você tem, no eixo X, qual é o risco que você tem, ou seja, você tem um risco alto aqui para a direita e o risco baixo para a esquerda. Qual é o impacto na privacidade que você tem? Ou seja, qual é o departamento, o sistema, o ativo cibernético, ele tem muita informação. Por exemplo, recursos humanos, ele tem um impacto alto. A área industrial vai ter um impacto baixo com relação à privacidade na maioria dos casos. Pode ter até caso, como esse aqui que está no Y igual a 0, que esse cara aqui, o impacto de privacidade dele é nenhum. Pode ser um sistema que simplesmente não trate informações pessoais. Vai ter esses casos. Você não vai investir nesse cara aqui. Então, genericamente, eu ia fazer uma animação aqui, acabou que eu esqueci de fazer. Mas, genericamente, o que a gente tem é que, se você tem risco alto e impacto alto, você tem que trazer os elementos que estão aqui para a esquerda, ou seja, essa deve ser sua prioridade da gestão. A sua zona de gestão precisa ser em cima principalmente do DPO, ou seja, já que ele é o responsável, né, por proteção de dados, os dados que ele tem que proteger são os mais relevantes. E a administração do dia a dia tem que ser em risco médio para baixo para muito baixo. Não adianta ficar, eu quero viver perigosamente e ter um sistema que me dá alarme 24 horas por dia, toda hora fica tocando alarme. Não é isso. E, por exemplo, se você pega esse número 6 aqui, ele está nessa situação. Aí você pode jogar, reduzir o valor do eixo Y. A resposta é sim. A resposta é sim. Você pode reduzir. Por quê?
você pode desalavancar algumas bases de dados. Tá? Você pode, por exemplo, aquela história que é uma história polêmica de você vai comprar uma coisa na farmácia e pedem um CPF para você. Pode ou não pode? Ou seja, isso é uma ação alavancada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, até porque eu tinha visto algumas perguntas que entraram. A lei não proíbe o tratamento de dados pessoais. A lei ela determina quais são as regras para tratamento de dados pessoais. Então, é importante que você pode tratar dados pessoais desde que você siga a regra, você garanta o direito do titular. A expressão direito do titular, para quem quer fazer essa ação, é extremamente relevante. Então, você tem aqui, ó, essa é o quadrante superior direito, ele é o quadrante que você precisa ter uma ação imediata. Ou reduzindo o risco, implementando recursos de segurança para trazer para o quadrante à esquerda, ou desalavancando a sua aplicação, seu negócio, a sua base de dados. Tudo isso aqui, como risco, né, tem risco positivo e negativo, tudo isso pode trazer uma oportunidade de negócio. Obviamente, tem uma zona de observação, que é impacto baixo e risco baixo, tem uma zona de monitoramento, que é risco alto e impacto baixo, porque aqui você pode monitorar porque o impacto, como os negócios vão mudando, né, e principalmente quando você fala que as empresas estão em transformação digital, com certeza o impacto na privacidade de todas as aplicações vai subir. Inclusive, você começa a tratar informações. Então, perguntas que podem existir. Eu chego na portaria, me identifiquei para entrar num prédio. O cara tirou uma foto minha, pegou o meu CPF, fotografou a minha carteira, pegou meu nome e ainda pediu meu celular. Ele pode guardar essa informação sem autorização? Então, é a típica pergunta que entra dentro desse processo. A empresa pode depois pegar o celular para mandar o WhatsApp? Então, são várias perguntas que vão surgir dentro dessa história. E é importante, ou seja, já que você tem que trabalhar, como que você reduz o risco negativo, né? Ou seja, o risco funcional, de funcionalidade, por exemplo. Suponha que esse ativo 6 aqui, ele tenha que solicitar o consentimento do titular, mas não solicita. A partir do momento que ele implementou aquele controle, esse risco ele vai, com certeza, reduzir. Muito bem, nós trabalhamos então com 4 fases. Entre as fases, né, existem apresentações. A primeira fase é um questionário para toda a organização, um assessment cibernético usando o CIS Top 6 mais o 17, o CIS, né, são 20 controles, mais o 17 mais o 19. O 17 é a conscientização de usuário, o 19 é a gestão de incidentes. Então, nós fazemos esse assessment. E também fazemos algum relacionamento com advogados e com a área de sistemas, ou seja, nós escolhemos a fatia que nós atuamos, é a fatia de assessment, né, horizontalmente, mas verticalmente é de segurança cibernética. Então, essa primeira fase tem praticamente um mês, tá? Até o nosso cronograma é um pouquinho menor, mas um mês, considerando que manda questionário, responde, consolida dados, e nós entregamos para o nosso cliente uma apresentação, o escopo da LGPD, e as recomendações. A fase 2 detalha, por exemplo, na fase 1 você define quem usa quem tem demanda de privacidade. Então, por exemplo, uma pergunta que tem na fase 1, a sua aplicação trata dados de criança e adolescente? Pergunta que tem na fase 2, a sua aplicação solicita autorização para o pai responsável de criança e adolescente que estão na sua base? Então, nós vamos detalhando. É muito importante ter a fase 1 e a fase 2. A fase 2 entrega um plano de ação dentro de um workflow, tá? Todo o nosso processo é automatizado. Então, nós entregamos um plano de ação dentro do workflow. A fase 3 é o monitoramento das atividades, ou seja, monitorar cada uma das atividades que estão no plano de ação e a implementação do ambiente de segurança dentro do escopo crítico de privacidade. E a fase 4, nós entregamos o workflow e o painel do DPO, e começa em agosto de 2020. Nós fazemos uma apresentação. Então, é um modelo enxuto, focado, e nós podemos detalhar para vocês, vocês podem entrar em contato conosco. A Modo tem uma experiência grande em atendimento à regulamentação, que vem desde lá do bug do milênio, das primeiras regulamentações do Banco Central, das primeiras versões do COBIT. Nós temos atuado bastante em atendimento e podemos, inclusive, fazer essa apresentação, se vocês quiserem, para a organização de vocês. Bom, esse processo, como eu falei, é todo automatizado, ou seja, tudo que nós falamos de camadas, né, de
da estruturação em si, os ativos cibernéticos, o questionário do CIS, os relatórios são gerados automaticamente, todo o modelo é baseado em dashboard, a classificação do ambiente, você saber quantos elementos estão em cada uma das tipificações, os gráficos, ou seja, aquele modelo que nós mostramos aqui de várias camadas, é óbvio que chega uma hora que tem um monte de linha saindo, mas isso na verdade, é o reflexo do seu problema, né? Ou seja, você tem um departamento que usa vários softwares que tratam dados pessoais, então você precisa realmente ter essa visão. Bom, para concluir, como é que nós podemos ajudar, né? Nós podemos ajudar com o Quick Assessment, ou seja, com essa análise que a gente faz, ou seja, um conjunto de serviços, como mostrei para vocês. Primeiro, é um trabalho de assessment e desenho de escopo, e é interessante que essa primeira fase, tudo que você definiu no escopo, lá na frente, quando você for fazer as boas práticas de governança de dados, quando você for fazer o relatório de impacto e quando você for fazer as regras de funcionamento do DPO e até a prestação de contas, você usa a informação dessa primeira fase, porque é ela que determina tanto o escopo como o não escopo. Nota que quando você fala, você tem o seu universo, você determina o escopo, você justifica e atua no escopo. Mas você tem que justificar também o não escopo, ou seja, esse software não está no escopo porque ele não trata dados pessoais. Você tem que documentar isso. Ele está no meu inventário, porém não está no escopo. Também podemos ajudar com o plano de ação, junto com o workflow de monitoramento do plano de ação, quem é o responsável, quais são as atividades, implementar a segurança cibernética, criar o painel do DPO, que também é um resultado dessas informações, da análise de segurança, das atividades, porque as atividades não vão acabar no dia 20 de agosto. Chega dia 20 de agosto, você vai ter novos produtos, novos serviços, novas resoluções, denúncia, vai ter que ter um canal de tratamento de denúncia, você vai ter que ter demanda, você vai ter que armazenar log. Então, o painel do DPO ele é dinâmico. E também fazer o monitoramento desse ambiente. Então, essas são as ações que nós propomos e estamos à disposição de todos vocês, seja para falar mais sobre o assunto, fazer uma apresentação para a equipe de vocês, ou para trocar ideia desse assunto. Esse assunto é super prioritário. Esse webinar bateu todos os recordes de inscrição, estamos batendo o recorde de administração aqui, estamos olhando aqui se chega no limite da nossa plataforma ou não. Bateu o recorde de perguntas e o dia a dia está sendo exatamente esse assunto. Todo cliente que a gente faz, o cliente está adiando o projeto para fazer LGPD. Isso já aconteceu na onda da Sarbanes-Oxley, na onda do próprio GDPR, que teve um impacto médio aqui no Brasil, mas nós estamos bem preparados para conversar com vocês sobre isso. Então, eu vou passar de novo a palavra para o Paulo Dargan, que vai começar a responder as perguntas, e eu vou abrir aqui a minha caixinha de perguntas para poder responder para vocês. Muito obrigado, a gente fica à disposição. Olá, pessoal, bom dia novamente. Mais uma vez, obrigado aí a participação de todos, é Paulo Henrique Dargan falando. Eu vou passar direto aqui para as perguntas, porque como são várias, né, vamos tentar responder o maior número possível nesse tempo que a gente tem. A primeira pergunta que eu vou responder é da Lila Lopes, que perguntou assim: o tratamento de dados pode ser considerado pessoal se falarmos de imagem de placa de carro? Sim, Lila, as placas de carro podem ser consideradas, sim, dados pessoais, porque eles entram no contexto que a lei define como o dado que ajuda a identificar um indivíduo, que permite identificar um indivíduo. Um carro é de alguém, e isso significa que ele pode ajudar nessa identificação. Então, já respondemos essa pergunta algumas vezes em relação a dados que não são aqueles dados que a gente está acostumado a dizer, né? Dado pessoal é documento, endereço, telefone, e-mail. Não é só isso, né? Tem coisas adicionais a esses que estão orbitando ali o indivíduo, que ajudam a identificar aquele indivíduo. A matrícula dele na faculdade é um dado pessoal? O local em que ele estuda é dado pessoal? A religião dele é dado pessoal? Qualquer coisa que ajude a identificar o indivíduo. O Fernando deu o exemplo de tipo sanguíneo, a gente pode colocar filiação partidária, qualquer coisa que de fato ajude a identificar um indivíduo pode ser considerado dado pessoal. E aí a lei vai fazer uma distinção entre aqueles dados que são sensíveis ou não. Isso é uma outra divisão, uma subdivisão do conjunto de dados pessoais desse titular. A lei fala de titular desses dados, né? O cara que é o dono desse dado. E esses dados sensíveis variam de acordo com uma outra tipificação legal, que é aquela que
permite que alguém possa utilizar aquele dado para fins que causem dano àquela pessoa, né? E aí estamos falando de preconceito, segregação, ou favorecimento ou desfavorecimento, enfim. Outra pergunta interessante foi a pergunta do Maurício Medina, que disse assim: como fica o cadastro positivo que não pede autorização para acessar e comparar dados pessoais e compartilhar dados pessoais? Essa pergunta é excelente, porque a gente precisa levar em consideração que a lei, como o Fernando disse, ela não desautoriza o processamento de dados pessoais, ela só regulamenta. E aí ela traz uma inovação bastante auspiciosa em relação, por exemplo, ao Marco Civil da Internet, que estabelecia lá que a gente precisava pedir autorização. A lei introduz casos em que não é preciso nem a autorização, entendeu, Maurício? Que são casos, por exemplo, em que o negócio se justifique e aí ele não precisa do consentimento, dada a criticidade do negócio ou a destinação daquele negócio, para que se mantenha e se processe dados pessoais. É o caso, por exemplo, dessas agências de crédito ou outras como essa, em que, por definição, os usuários não necessariamente teriam interesse em compartilhar esses dados, mas que a relevância do uso de determinados dados é preponderante em relação ao consentimento. Isso está na lei. Tem várias questões que a lei define em relação ao uso de dados. Uma delas é o consentimento. Então, pode haver casos em que, mesmo sem o consentimento, as organizações podem fazer uso de dados, sim. Tá? E é evidente que tem todo o regramento jurídico em torno de como fazer e se você pode realmente fazer ou não. Não é só por querer, né? É uma questão de definir os processos e atender a todas as demais diretrizes da lei. Necessidade, finalidade, etc. O João Neto perguntou uma coisa importante também, passando para uma outra pergunta. Como o usuário pode apagar os dados dele? Eu sou aditado, preciso disso para responder a auditorias. João, essa pergunta remete àquela minha fala lá no começo de que as organizações vão precisar transformar os seus negócios. Porque o que você pergunta é como o usuário vai poder apagar os dados dele. Essa é justamente uma das várias perguntas que a organização vai ter que responder. Então, se eu tenho, por exemplo, uma organização que presta um serviço através de um aplicativo, eu utilizo esse aplicativo no meu celular e o meu perfil ou a minha página tem lá os meus dados, né? Como é que eu posso apagar? A organização vai precisar prover para o seu cliente, no caso o titular dos dados, essa funcionalidade. Se ela não existir, haverá de ser desenhada, desenvolvida e posta à disposição dos usuários, para que eu consiga, através do aplicativo, se eu não tiver outro meio, clicar lá em alguma coisa que me permita apagar, ou solicitar que seja deletado e tal. Então, essa é uma dessas perguntas que, conectando com o discurso do Fernando, faz essa necessidade da gente fazer um mapeamento top-down. Quais são os negócios? Como é que eu, de fato, trabalho? O que eu faço como organização? Para que eu preciso fazer e como eu preciso fazer? E, a partir desse entendimento, a discussão bottom-up de o que eu vou precisar implementar de ferramenta, quais são as alterações que eu vou ter que fazer em processos de negócio. Tem um exemplo claríssimo, né, que a gente já usou em algumas palestras, inclusive parceiros nossos da área jurídica, de hospitais que pedem informação de religião quando vão fazer a internação. Esse exemplo é um exemplo que já está virando um exemplo canônico da LGPD. Para que o hospital quer saber qual é a sua religião? E tem um fundamento. O fundamento é que algumas religiões têm restrições em relação à alimentação e transfusão sanguínea. Isso para ficar num exemplo, para ficar na generalização. Então, qual é o paradigma que a LGPD obriga? Que essas empresas mudem o processo delas.
Então, alguns hospitais já estão, para se adequar, já estão alterando essas perguntas, para ao invés de perguntar a religião do paciente, perguntar direto se ele aceita ou não a transfusão de sangue. Porque isso sim está diretamente relacionado com o fim que o hospital quer prestar, que é para fazer ou não transfusão de sangue em um caso de emergência, e não saber a religião do cara de fato. E aí altera o modo com que o hospital trabalha. Lá na internação, o formulário que o paciente vai responder pode todo ser alterado, todo um processo vai ser adaptado. Então, respondendo essa sua pergunta, quem vai responder isso, de como o usuário pode apagar, é a própria empresa. Ela que vai precisar disponibilizar essa funcionalidade. Eu vou passar a palavra para o Lira, para ele também responder um pouco, e talvez a gente volte no final. Vamos tentar responder o máximo possível aqui. Vai lá, Lira. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Lembrando que todas as perguntas vão ser respondidas, não necessariamente agora, mas depois a gente vai responder através do e-mail essas perguntas. Eu vou responder e agradecer ao Rinaldo Scampini, que fez a seguinte pergunta: o LGPD se aplica a celulares? O Rinaldo, a resposta é sim. Todos os ativos que diretamente ou indiretamente processam, armazenam, custodiam ou transferem informações de dados sensíveis ou dados pessoais tem que ser alvo do escopo da LGPD, sim. E aí você trata, por exemplo, como um cliente nosso que a gente está tratando, mais de 2.000 sistemas envolvidos diretamente com isso. E aí não dá para você fazer isso por planilha Excel, é inviável. Você perde controle, você perde padronização, você pode perder integridade, você precisa de uma solução automatizada para fazer esse inventário, fazer o assessment, etc. A outra pergunta do Ricardo Mesquita, que falou o seguinte: quem deve ser o responsável por gerenciar o processo de compliance à lei? A gente está tratando, por exemplo, com 3 empresas diferentes, que uma está sob a responsabilidade da área de compliance, a outra está sob responsabilidade da área de tecnologia da informação, o gerente de TI, por exemplo, e o comitê de TI, e a outra está com o departamento jurídico. Então, não tem uma resposta de melhor área para ser responsabilizado por isso. Mas o que a gente precisa é de um patrocínio da alta administração, porque é um contexto de segurança organizacional, não é somente de um departamento. E a última pergunta a fazer, do Douglas Macena, é como cidadão brasileiro, eu posso solicitar uma organização para que se apague meus dados pessoais e quando? A resposta é sim, não necessariamente agora. A partir de 14 de agosto de 2020, o cidadão brasileiro pode fazer essa pergunta aos seus prestadores de serviços, por exemplo, para saber da aplicabilidade dessas informações e pedir a deleção dessas informações. Enquanto essa data não chega, através de ação judicial, você pode fazer isso. Ok? Agora eu passo a bola para o Fernando Neri, que vai responder mais algumas perguntas. Bom, pessoal, eu vou procurar responder várias perguntas rapidamente, até agradecer a todo mundo aí, nós recebemos muitas perguntas. Tem uma macro resposta que é o seguinte: a LGPD não proíbe você tratar dados pessoais, ela regulamenta como que você usa dados pessoais, quais são as ações que você precisa fazer. Então, você vai precisar implementar segurança, vai precisar proteger dados, vai precisar criar um ambiente onde o titular possa consultar suas informações. Então, várias perguntas são em cima disso aí. Então, a pergunta é como farei, né? Ou seja, como que eu vou tratar uma série de ações considerando dados pessoais. Com relação lá à pergunta, né, por exemplo, do cadastro positivo que não pede autorização, essas grandes bases de dados, com certeza, né, por exemplo, a Serasa, a Febraban, elas vão criar modelos de atendimento e de funcionamento e regulação desses dados, né? Inclusive, a legislação ela diz que você pode consultar, buscar quais são as informações, então você pode trazer esses dados e saber quais são os dados que geram o cadastro positivo. Com certeza, você não vai saber quais são as equações que são aplicadas ali.
Bom, o João perguntou dizendo que é auditado e precisa responder a auditorias, né? E como o usuário pode apagar os dados deles. Isso é uma requisição que o usuário pode fazer e também a organização vai fazer, vai definir quais são as regras para esse processo. A outra pergunta o cliente que contrata um sistema que tem dados pessoais ou de empresa, o que ele faz com a informação é de responsabilidade dele ou da empresa? A resposta depende do que está no contrato. Você vai precisar olhar realmente cada um dos contratos, para definir, inclusive, qual é a responsabilidade. Eu sugiro que, até para você aprender isso aí, dá uma olhadinha aqui que o Facebook e o LinkedIn têm feito, que é algo realmente bem interessante com relação à privacidade. Tem algumas pessoas perguntando sobre preços e tudo mais, nós vamos entrar em contato com vocês. No contexto da auditoria, como vocês avaliam o impacto do LGPD para a execução de investigações e averiguações? Com certeza, as bases de dados, né, de avaliação de denúncia se submetem à lei. Com relação à auditoria, é muito importante, né, eu seguir o modelo do Instituto dos Auditores Internos, que fala sobre 3 linhas de defesa. Então, nós também implementamos a nossa solução baseado nessas 3 linhas de defesa. Então, sugerimos usar esse modelo. Só um minutinho. Pergunta, existem várias empresas no mercado de venda de produtos que estão condicionando algum benefício para o comprador, quando esse informa o seu CPF e CNPJ. Esse processo não estaria contrário à essência da LGPD? Realmente ela está contrária, não à LGPD, mas ao Código de Defesa do Consumidor. Isso tem sido bastante discutido, essa questão do fornecimento do CPF e do CNPJ. Com certeza isso vai ser muito discutido e regulamentado, porque nós estamos falando de grandes redes de farmácia, grandes supermercados, principalmente o comércio direto. Há outras perguntas, várias perguntas aqui sobre DPO. A questão é, o DPO se reporta para quem? Primeiro ponto, o DPO não precisa ser um cargo dentro da organização. Isso pode ser, eu vou procurar responder um conjunto de perguntas aqui que falam sobre DPOs, eu estou até meio perdido aqui. Então, ele se reporta a quem? Bom, se reporta na fase de assessment, você faz a avaliação do escopo e define a quem o DPO se reporta. Porque, com certeza, é melhor que ele fique dentro de uma área que esteja mais ligada ao melhor atendimento do seu negócio. Então, se você tem muita relação de consumo, ele vai ficar num lugar. Se você tem muita informação, por exemplo, você é uma rede social, se você é um provedor de internet, ele vai ficar em outro lugar. Depende realmente de qual é o modelo. Mas o DPO não precisa ser um cargo, ele pode ser parte da atividade de uma pessoa. O DPO é o responsável por falar com o titular, por falar com o regulador e representar aquele que faz o controle de dados. Então, obviamente, temos corporativistas, né? As pessoas pensam muito, mas eu quero ser o DPO, vamos criar a Associação Brasileira dos DPOs, assim como tem na Europa, né, as associações. Um ponto que eu acho que é muito importante, e não que esteja na lei, mas que seja necessário definir, o Banco Central ele define isso claramente na Resolução 4658, é a questão do conflito de interesse, ou seja, esse cargo não pode ficar com quem tenha conflito de interesse. A lei não permite, mas como a lei ela é bem clara com relação à boa-fé, melhores práticas, recomendo que seja feita essa avaliação com relação ao conflito de interesse na hora de determinar o DPO. A outra pergunta é, quando precisa ser feito o relatório de impacto? Esse relatório de impacto, ele não tem uma data para ser feito, inclusive porque isso vai ser determinado pela agência reguladora. Por outro lado, nós já vimos, por exemplo, que o Ministério Público já solicitou relatório de impacto, mesmo antes da lei estar em aplicação plena. Então, é bom o seguinte, se você esperar alguém te pedir para você fazer, você não vai conseguir atender nem o Judiciário nem o Ministério Público. O bom é que isso seja algo orgânico, ou seja, que você já tenha, o fato de usar o sistema facilita isso, que você já tenha o seu relatório pronto para que você possa fazer. A pergunta, qual empresa precisa de um DPO? Todas. Mais uma vez, não precisa ser um cargo, pode ser parte da função de alguém, pode ser parte da atividade de um diretor, ou do jurídico, ou do cara de segurança, mas alguém tem que ter o nome. No caso do Banco Central, ele pede que seja registrado. O Banco Central tem até um sistema para registro de responsáveis. Eu acredito que o Banco Central vai soltar uma regra, o Banco Central, por exemplo, vai soltar uma regra específica exigindo que as instituições financeiras registrem no Banco Central
os seus responsáveis por privacidade. Isso aí é uma probabilidade muito alta. E pode ser que outras agências reguladoras, como, por exemplo, a CVM, também solicite isso aí como complementação da lei, especificamente em determinadas áreas. Eu confesso para vocês que é tanta pergunta que eu estou meio perdido aqui. Bom, tá. Uma pergunta se o DPO precisa ser uma pessoa certificada, a resposta é não, porém, é uma boa prática, né? Se você é uma empresa grande, é uma boa prática da organização. E lembrando, vejam bem, a parte da... Eu não estou com a lei aqui na minha mão, a parte da lei que elas falam exatamente sobre como que a empresa pode se defender. Ela pode se defender se protegendo, demonstrando boa-fé, mostrando que aquela responsabilidade não é dela, adotando as melhores práticas. Então, tudo isso aí é relevante, né? E também ter um DPO certificado mostra que a empresa está de boa-fé. Nós desenhamos tudo isso na fase do detalhamento, tá? Ou seja, na primeira fase, por exemplo, nós não tratamos de DPO, nós não achamos nem um pouco importante tratar o DPO naquele momento. Por quê? Porque o foco tem que ser o negócio na primeira fase. O foco na primeira fase não é o dado, não são as pessoas, não são os cargos. Na primeira fase é o negócio, para você ter um modelo bem estruturado e fazer um bom relatório, ter uma boa definição de DPO e fazer um bom relatório de impacto. Bom, pessoal, bom, a pergunta se a apresentação da módulo para a empresa pode ser com foco exclusivo para o negócio da mesma, ou se será uma apresentação padrão com foco exclusivo na LGPD. Não é padrão, viu, Glória? Você desculpa aqui que o pessoal me atentou para essa sua pergunta, mas não é padrão. Nós falamos conforme o negócio, o seu negócio. Então, por exemplo, se você é uma instituição financeira, nós vamos falar obrigatoriamente de 4658. Tá? Se você é uma empresa de varejo, nós vamos falar sobre relação de consumo. Então, nós tratamos esses elementos de uma forma relevante. Outra macro-resposta, né? Outra macro-resposta é com relação ao meio. Nota que essa lei não é uma lei de celular, de computador, de servidor e de papel. Essa é uma lei de dado, independente de qual é o suporte dela. Então, você precisa proteger todas as informações. Bom, então, basicamente é isso. Nós vamos procurar respondê-los um a um, tá, pessoal? E podem continuar mandando pergunta, vocês podem mandar para o nosso Fale Conosco, podem mandar pelo nosso LinkedIn, várias pessoas se inscreveram pelo LinkedIn. Nós estamos à disposição de vocês e vamos também disponibilizar tanto os slides quanto a gravação. Agradeço a todos aí pela atenção, pela audiência, que foi muito grande, pelo grande número de perguntas. Se quiserem fazer mais perguntas, nós vamos deixar o sistema online aqui para vocês encaminharem e nós vamos receber o relatório. E está aí na tela ó, o nosso telefone, os nossos contatos, tá? Acabou que nós nem botamos o contato dos palestrantes ali. Mas vocês entrando em contato por qualquer canal, podem contar conosco. Muito obrigado aí pela atenção e pelas perguntas. Perguntas sobre custo aqui, as pessoas estão querendo comprar mesmo, todo mundo está perguntando sobre o custo. Então vamos responder um a um para vocês. Obrigado aí pela atenção e pela consideração. Um bom feriado para todo mundo. Um abraço.